100.2 FM. A rádio que marca a diferença. Governação local e ações. Um programa da Rádio Comunitária de Morrumbeni virado à busca de informação sobre a governação. Este programa conta com o apoio do FORCOM, Fórum das Rádios Comunitárias, em parceria com a IBIS. Exatamente, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária Milênio FM, portanto a todos que neste momento estão em nossa sintonia. Já viemos avançando durante a semana que a partir de hoje iremos arrancar aqui com o programa Governação Local e Ações. Portanto, um programa que hoje estamos a dar o pontapé de saída, vai prolongar-se por muito tempo. Portanto, o programa vai acontecer todas as segundas-feiras, entre as 17h30 até muito perto das 19 horas, cerca de 1 hora e 30 minutos em rádio, onde vamos dialogar aqui diversos pontos. E, bom, que o programa, espero que seja um programa bastante rico. Contamos aqui com um vasto, mas vasto painel, a começar por meu colega Antônio Alberto, que se encontra no estúdio de hoje a lacudar pela técnica. E aqui também no estúdio tenho outro painel que vai se apresentar desde já. Muito boa noite e vamos começar logo pelo Cássio. Boa noite, eu sou o Cássio Dionísio João, respondo para a partição de recursos humanos no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia do Morrumbeni. Obrigado. Exatamente. Sim, boa noite, aqui é Moisés Rafael Sabão, técnico de planificação no Serviço Distrital de Educação. Boa noite, aqui é Fernando Ngalo, técnico pedagógico, a responder neste momento pela área de repartição de educação geral. Obrigado. E para mais comentários, mais desenvolvimento do nosso programa, também temos outros presentes aqui, analistas, que vão se apresentar desde já. Muito boa noite, aqui é Cardoso Andela, vou ajudar a analisar os diversos assuntos que serão tratados neste programa. Boa noite, aqui respondo pelo nome do Elísio Estevão Lourenço. Estou aqui como um dos analistas dos assuntos que serão tratados ao longo do programa. Portanto, vamos trabalhar juntos neste programa. Exatamente. Portanto, já está feita aqui a apresentação e vamos ir direto ao tema. Portanto, Governação Local e Ações é um programa da Rádio Comunitária Milênio FM virado a acesso à informação sobre a governação. É um programa que conta com o apoio do Fórum das Rádios Comunitárias em parceria com a IBIS. Portanto, são esses dois parceiros que estão envolvidos na criação e na produção deste programa. E indo direto agora ao questionário, acho que vamos começar pelo técnico da planificação. Aliás, da educação geral, que é o Sr. Fernando Ngalo. A primeira questão que nós queremos colocar nesta primeira edição do nosso programa, Governação Local e Ações, e o avançar que hoje vamos tocar mesmo no setor da educação, queremos saber quantas escolas existem ao nível do distrito de Morrumbeni. Muito obrigado, auditório do distrito de Morrumbeni, assim como da província em geral. Para começar, eu diria que o nosso distrito é muito extenso em termos do número de escolas. Nós temos, neste momento, 85 escolas, não é? A incluir as escolas primárias, escolas técnicas e escolas secundárias. Mas de uma forma detalhada, nós temos 78 escolas do ensino primário, e 5 escolas do ensino secundário e 2 escolas do ensino técnico profissional e vocacional. Então, essas escolas, nas escolas técnicas onde se formam
profissionais em tecnologias para a produção de plantas, para a produção de comida, para a produção de mobiliário, enfim. Então, nas escolas do ensino primário é onde se habilita pela primeira vez o aluno a se familiarizar com a escrita, com a leitura, preparar de uma forma geral o aluno para poder enfrentar os cursos profissionalizantes. Nas escolas secundárias também faz-se o mesmo trabalho, preparar os alunos por forma que no futuro possam a seguir vários cursos que nós temos pela frente. Então, é isso que me ofereço a dizer neste momento. São exatamente 85 escolas que nós temos ao nível do distrito. Muito obrigado. Exato. Portanto, passou aqui a nossa primeira questão. E nós também aqui queremos saber em que condições se encontram estas escolas. Estamos a falar do nível das infraestruturas, como é que foram erguidas as salas onde aprendem os alunos do Distrito de Morumbé. Muito bem, nós temos escolas que se apresentam de várias formas. Temos escolas construídas com material misto, né? Estamos a referir àquelas escolas em que a cobertura é de chapas e as paredes foram construídas de caniço, outras de lacalacas, outras de outros materiais locais. Mas também temos escolas construídas com base no material convencional. Estamos a falar do uso do material como é o caso de paredes construídas de cimento, não é? Então, temos também essa parte de escolas com este tipo de vestimento, não é? Está certo. Não sei se é possível assim, termos em números quantas escolas, por exemplo, com material convencional, material misto e material local. Muito bem. Em termos de números, nós temos 525 salas de aulas no total, né? Ali estão inclusas as salas de construção precária, as salas de construção convencional, sendo que 202 salas de material convencional e as restantes 323 salas de material misto. Então, aqui avançaram um pormenor. A comunidade está muito empenhada neste momento em melhorar as condições das suas salas. Também o Serviço Distrital tem apoiado em grande medida as escolas no melhoramento das suas salas. O serviço fornece para essas escolas cimento, fornece materiais como o coisa. Há escolas que o serviço até fornece varrões para a reabilitação das paredes. Há escolas que até também são fornecidas chapas de zinco para melhorar as coberturas. Então, é um trabalho conjunto que a comunidade, assim como o próprio Serviço Distrital, tem vindo a fazer para ver se podemos sair desta crise de salas de construção precária. Pensamos que daqui a algum tempo vamos conseguir tirar o problema de termos alguns alunos a funcionar ao ar livre. O que não temos, felizmente, no nosso distrito, ultimamente já não temos salas, aliás, não temos escolas que funcionam ao ar livre. Significa que ao nível todo do distrito de Morumbé, os alunos assistem a aulas, pelo menos dentro de uma sala de aulas. Exatamente. Posso afirmar com muita precisão. Toda a escola, aliás, todo o distrito possui escolas já com salas. Nenhuma criança funciona, aliás, assiste a aulas ao relento, não é? Todas as escolas têm salas. Tem salas e as condições das salas estão sendo melhoradas cada dia que passa. Está certo. E, portanto, muito obrigado. Agora vamos olhar aqui para o setor dos recursos humanos. Para conosco está aqui o Sr. Acácio. Acácio, primeira questão que nós queremos colocar é quantos professores o distrito de Morumbé possui? Muito obrigado. Talvez, antes de responder diretamente à sua questão, diria funcionários no geral, no setor da educação. O distrito possui um total de 1.186 funcionários. Não é? Destes, destacam-se funcionários da carreira docente,
que são, neste caso, os professores, mas também encontramos aqui os funcionários da carreira de regime geral, para falar dos agentes de serviço, dos técnicos, dos assistentes técnicos, por aí em diante. Indo à sua pergunta, os funcionários da carreira docente, que são os professores existentes no distrito, são um total de 1.072. Então, dizia que os funcionários docentes, que são os professores, são 1.072. Os restantes 114 são funcionários das outras carreiras. Neste caso, auxiliares, agentes de serviços, técnicos e assistentes técnicos. Exatamente. Estamos com 17 horas mais 42 minutos, portanto, recordar, estimado ouvinte, que estamos aqui no programa Governação Local e Ações, e hoje estamos aqui com o setor da educação e vamos aqui procurar saber como é que está funcionando esse setor ao nível do distrito de Morumbene. E parece que já tocou aqui a questão do nível académico, da formação psicopedagógica dos professores. Nós queremos ter isto aqui em números. Exato. Muito bem. Das diversas carreiras, nós temos detalhadamente para a carreira docente, neste caso os funcionários que são professores, temos um total de 2 instrutores técnico-pedagógicos de ano 1, temos 39 docentes de ano 1, que são professores com nível de licenciatura, temos 48 docentes de ano 2, que são, neste caso, docentes com nível de bacharelado, temos 2 instrutores técnicos pedagógicos de N3, temos 557 docentes de N3, que são professores com formação de nível médio, temos 401 docentes de N4, são professores com nível básico, temos 23 docentes de N5, esses são professores com nível elementar, e totalizam os 1.072 que aqui me referi. Estes são os professores distribuídos por diversos níveis, neste caso. Está certo. E já avançamos aqui todos os níveis. Que avaliação pode fazer do nível de formação dos professores, olhando para a necessidade atual? Sempre fala-se agora da qualidade do ensino. Esta formação que os professores possuem e tocando esse aspecto da qualidade do ensino, que avaliação pode fazer? Tenho a dizer que, felizmente, o nosso distrito, pelos números que aqui se afiguram, e as escolas, o número de escolas por níveis, como se referiram os meus colegas anteriormente, nós estamos bem. Estamos bem porque o ensino secundário agora possui professores com formação específica nas disciplinas específicas que lecionam. Não é? Nós encontramos, inclusive, alguns docentes com nível de bacharelato já começam também a existir na GPC, quer dizer que a exigência, o nível de formação já está a uma altura em que consegue responder àquilo que são as nossas necessidades. Portanto, quanto à especificidade de formação, quanto àquilo que é o nível acadêmico dos nossos funcionários, dos nossos docentes em particular, penso que não há razão para queixas. Mesmo os que se encontram agora no ensino primário, ou seja, com os níveis o nível básico e nível médio, estão todos espalhados por essas universidades que agora estão entre nós, Machixe e Massinga, estão lá a estudar. Então penso que quanto a capacidades profissionais não temos o que lamentar. Está certo. E em termos de abrangência, esse número que referiu aqui, 1.072 professores, conseguem responder assim cabalmente às necessidades do distrito em termos de necessidade de professores? Bem, nós agora não temos situações de crianças que não estão sendo assistidas. Portanto, tecnicamente dizemos que a cobertura de turmas em professores é efetiva. É verdade que temos um e o outro com horas extras, temos um e o outro com segundo turno, mas em números muito reduzidos. Portanto, não podemos dizer que temos falta de professores. E se calhar seria muito bom que cada turma tivesse um único professor, que todo professor tivesse apenas 24 horas e não tivesse horas extras. Mas na nossa situação real, comparando até se calhar com outros distritos, nós estamos muito bem. Então penso que há cobertura de turmas para professores.
Tá certo. E o setor da planificação, são eles que normalmente respondem por quase tudo que foi abordado aqui, pois eles estão mesmo na área mais essencial, que é a planificação. E queríamos saber, em termos talvez de ações com vista ao melhoramento de algumas salas de aulas, tal como avançou aqui o Sr. Fernando Ngalo, que do número que temos aqui, grande parte delas foram construídas com base no material misto, e em termos de durabilidade dessas salas não é sem grande coisa. Depois de um tempo as salas podem vir a ter alguns problemas. Queremos saber que perspectivas estão sendo traçadas ao nível do setor de educação no sentido de melhorar essas salas e oferecer condições cada vez mais melhores às crianças nas escolas. Sim, muito obrigado. Referir que o setor de educação vai se empenhando no sentido de melhoramento das infraestruturas. A verdade é que é difícil, porque nós neste momento lutamos muito no alargamento da rede, mas também não deixamos de fora a questão de infraestruturas. Como disse o meu colega, que por enquanto não existem crianças a estudar ao relento, pese embora algumas salas de aula estejam em condições não assim tão favoráveis para a lecionação de aulas, mas estão lá a estudar. Em termos de perspectivas, em termos de sonhos, o governo do distrito não tem assim um projeto na manga, mas tem vindo a serem erguidas algumas infraestruturas. Este ano, a direção provincial comunicou a construção de 8 salas de aula em material convencional. À medida que o tempo vai passando, as condições de infraestruturas em termos de salas vão melhorando. Muito obrigado. E vou tocar logo esse assunto. As 8 salas de material convencional serão erguidas mais ou menos em que escolas? 5 salas serão erguidas. Há um projeto de abertura de uma escola secundária, isto na localidade de Malaya. Então, 5 salas estarão na localidade de Malaya, com o sonho de ser uma escola secundária, e 3 salas estarão na EPC Dongonhane. Certo. Está certo. E, portanto, são novas salas e novas escolas. Ou, por exemplo, a de Malaya é uma nova escola, é uma escola de raiz, ou é aquele processo de uma escola primária passar também? Sim. Em Malaya é uma escola secundária de raiz. E em Ongonhane é melhoramento das salas lá existentes, porque tem salas lá de material misto. Então é melhoramento das salas. Sim. É de uma escola primária. Está certo. 17 mais 49 minutos. O nosso painel aqui é vasto. Vou procurar ouvir aqui dos comentaristas e analistas do nosso programa que se oferece a dizer neste momento, pelo menos nesta primeira metade do nosso programa, Governação Local e Ações. Foram avançados vários aspectos aqui que eu penso que são de extrema importância para aquilo que é o setor da educação ao nível do distrito. Em termos de escolas, fala-se de 85 escolas divididas em vários níveis ao nível do distrito. Talvez fosse importante que olhássemos se essas escolas existentes ao nível do distrito respondem àquilo que é a procura, aquilo que é a demanda no setor da educação ao nível do distrito. Será que essas escolas, olhando principalmente as classes iniciais, estamos a falar da primeira classe, o distrito consegue albergar todas as crianças? Olhando para os níveis de 6ª classe, será que também existe uma capacidade, não é, de albergar todas essas crianças? Falo de 6ª, falo da 10ª classe também, e falo também da 11ª classe. De facto, há uma tendência atual de que aquelas crianças que não conseguem engrenar no ensino geral podiam pautar pelas escolas técnicas. Nós sabemos também que temos as escolas técnicas ao nível do distrito. Quero saber se existe essa capacidade, não é, de albergar essas mesmas crianças
nos vários setores da educação, no sentido de que no princípio do ano não haja nenhuma criança que não consiga estudar por falta de vaga. Este é um dos aspectos. E, aliado a esse aspecto, temos que olhar aquilo que é o encurtamento das distâncias em relação a distância que a criança percorre de casa até encontrar uma instituição do ensino. Esse é um dos grandes problemas, tomando que o nosso distrito não tem uma capacidade de internar as crianças ao nível das escolas. Então as crianças são obrigadas de algum modo a percorrer longas distâncias para encontrar um setor de educação. Será que essas escolas conseguem mais ou menos encurtar as distâncias? Se encurtam mais ou menos, a criança tem que percorrer quantos quilômetros para encontrar uma instituição? Digo isso porque estivemos em visita em algumas escolas, nós tivemos esse privilégio, e encontramos uma situação em que os alunos, outros acabam desistindo porque as distâncias que eles percorrem para ir à escola, estou a falar principalmente das crianças da primeira classe, que ainda precisam de um acompanhamento. Então uma criança de primeira classe não é normal ter que percorrer talvez a uma média de 5 km para encontrar uma instituição do ensino. Então, o que tem se verificado em relação a este encurtamento das distâncias? Olhando para aquilo que é a construção, não é? A construção aliás, as instalações. É uma realidade que as crianças ainda estudam. Talvez, maioritariamente, eu vi aqui, maioritariamente das escolas que o distrito dispõe são escolas de material precário. Então, há uma realidade que nós podemos assistir ao longo das nossas visitas nas escolas, em que ainda temos crianças que sentam no chão e umas salas que a ventilação, quer dizer, não é regulada, o ar sopra de qualquer maneira, posso assim dizer, e são crianças de primeira, segunda, terceira classe. Então, o que é que tem se acautelado? Qual é o projeto? Qual é o plano que o distrito tem? Eu vi aqui da construção somente de 8 salas de aulas, não é? Então, essas 8 salas de aulas, das quais 5 é para uma nova escola e as 3 é para recuperar algumas instalações. Mas temos, em contrapartida, estava a falar de 323 escolas de material misto. E esse material misto é um material que não tem muita durabilidade. Uma sala de aulas de caniço, onde estão crianças de primeira classe, acredito que não faz 2 anos ainda em melhores condições. Então, qual é o plano que o setor da educação, ao nível do distrito, tem para melhorar ou ultrapassar este problema de ainda possuirmos salas de material misto? Então, para não esgotar todos os assuntos, vou deixar aqui os meus colegas também para... Muito bem. Primeiro, elogiar o próprio esforço do governo no sentido de melhorar as condições no processo de ensino e aprendizagem. Eu penso que é um passo quando se diz que já não existem crianças que estudam ao relento. É um passo. No passado tínhamos o relento e passamos agora para as salas de aula. É um passo. Eu penso que desafios ainda existem no sentido de melhorar as condições dentro do processo de ensino e aprendizagem. Como disse o meu colega, visitamos algumas escolas e nos deparamos com estas dificuldades que as crianças encontram, principalmente o próprio espaço físico. Eu penso que a criança primeiro deve encontrar um espaço de realização, deve ser um sítio em que ela própria sonha em chegar. Podemos imaginar uma situação em que temos crianças que em casa conseguem sentar nas cadeiras, em casa conseguem fazer os seus trabalhos sentados na mesa, depois na escola vão encontrar uma realidade diferente em que devem sentar no chão para poder escrever. É verdade que esse é um grande constrangimento dentro deste processo de ensino e aprendizagem. O número de escolas, 85 escolas, eu penso que é um número razoável, mas penso também que precisamos de mais escolas. Existem crianças que percorrem grandes distâncias para encontrarem
uma escola, por exemplo, uma escola secundária. Temos uma realidade, por exemplo, da escola secundária de Cambine, que existem crianças que saem, por exemplo, de Chico Grande para a escola secundária de Cambine. Eu penso que é uma distância relativamente longa, em que uma criança leva cerca de 2 horas a caminhar a pé. Eu penso que esta criança chega à escola sem condições mínimas para acolher aquilo que é o próprio processo de ensino e aprendizagem. Então, eu penso que essas distâncias deveriam ser relativamente encurtadas. Mas, por enquanto, esta reflexão são dados reais que nós temos e não merecem um grande reparo. Portanto, esta foi a intervenção aqui dos nossos comentaristas e analistas do programa Governação Local e Ações. Comentários em torno dos comentários e questões que foram levantados aqui pelos nossos analistas. Bom, dizer muito obrigado pelas questões aqui colocadas, são, na verdade, legítimas para este momento em que nós estamos aqui para dizer como é que o setor da educação encontra-se posicionado para resolver vários problemas educacionais no distrito. E talvez primeiro, antes, eu iria dizer que, em termos de procura, o setor da educação está mais apetrechado em termos de acolhimento das crianças nos vários níveis de ensino. E na primeira classe, até porque quando é a fase de inscrições, nós temos criado brigadas que andam de casa em casa para recrutar crianças que tenham idade suficiente para poder se ingressar na escola. Então, para dizer que não temos situações de crianças que estão neste momento nas suas casas porque não tiveram vagas para poder fazer suas inscrições. Então, todas as crianças em idade escolar estão felizmente acolhidas nas escolas, estão neste momento a funcionar, estão neste momento a estudar na primeira classe. E mesmo para o caso da 6ª classe, né, quero aqui me referir de classes de ingresso, e não dizendo com isso que estaria a excluir as outras classes, é porque nós estamos muito preocupados com as classes de ingresso, porque é onde nós temos a revitalização, não é, do sistema educacional, não é? Então, na 6ª classe também não temos nenhuma questão alimentar, porque, como estava a dizer meu colega, fazemos tudo por tudo para acolher as crianças, porque alargamos as escolas. As escolas que alargaram neste ano foram 3, se a memória não me trai, penso que o meu colega na altura vai dizer. Então, alargamos as escolas do EP1 para EP2, não é? Para escolas primárias completas, onde existem lá 6ª classes, existem lá 7ª classes. Então, não temos problemas de crianças que neste momento não conseguiram se ingressar na 6ª classe, terminada a 5ª classe. Conseguimos absorver todas as crianças que aprovaram da 5ª classe para a 6ª classe. Também para a 11ª classe, as crianças que graduaram a 10ª classe, felizmente tiveram as suas colocações, tiveram as suas inscrições na 11ª classe, porque também temos este fenômeno de a cada ano que passa incrementamos, né? Tivemos um incremento, temos um avanço, porque conseguimos criar mais uma escola que acolhe o ensino pré-universitário. Estou a falar da 11ª classe. Temos a escola secundária Eduardo Mungano, que neste ano começou a lecionar, criar turmas da 11ª classe. Então, todas as crianças que faziam o percurso Cambine-Morrombene, não é, com muitos riscos e tudo mais, acabaram reduzindo esses custos, porque, afinal de contas, criamos uma escola pré-universitária que está neste momento a lecionar a 11ª classe na escola Eduardo Mungano. Então,
Não temos nenhuma lamentação de crianças que fizeram a 10ª classe e que depois não conseguiram continuar no sistema de educação. Também porque há grupos, não é? Há crianças que por vários motivos não conseguiram matricular-se nessas escolas e preferiram matricular-se no ensino à distância, não é? Nós temos o ensino à distância em Morrombém a abraçar as turmas da 8ª, 9ª e 10ª classe. Então, essas crianças que por vários motivos de distância, motivos se calhar de tempo, porque temos tido muitas crianças que são empreendedoristas, não é? Então, essas crianças acabam, não é, preferindo fazer o ensino à distância, 8ª, 9ª e 10ª classe. Temos este tipo de ensino na escola secundária de Morrombém, a absorver um grupo de crianças que por várias razões não podem estar no ensino presencial. Outras que se calhar teriam interrompido os seus estudos há anos, então preferem dar continuidade. Então temos esta vantagem de termos também o ensino à distância para o ensino secundário, para além de alfabetização e educação de adultos, que também é um subsistema de ensino que tem nos socorrido bastante. Absorve maioritariamente jovens, adolescentes, que por várias razões também não conseguiram ter níveis assim sustentáveis para a sua própria vida. Então, recorrem, neste caso, à alfabetização e educação de adultos. Então, lá, na alfabetização e educação de adultos, há vários programas que as pessoas têm como é que podia dizer, tem seguido, não é? Então, eles seguem, temos lá o Alfa Rádio. O Alfa Rádio é um programa em que os alunos de uma escola primária completa, por exemplo, ou de uma escola secundária, estão possibilitados, pelas habilitações que elas têm, essas crianças, estão possibilitadas essas crianças já abraçar algumas famílias, dando alguma educação mesmo, uma educação informal que tem todas as competências, traz consigo muitas competências para este grupo-alvo. Então, temos esta vantagem. E em termos de distância, falou-se aqui de distâncias que as crianças, se calhar, da primeira classe ou do ensino secundário continuam a percorrer. Tenho a dizer que, felizmente ou infelizmente, não é? Uma das distâncias mais longas que as crianças percorrem são 7 km. Não é? A escola mais distante da outra escola é uma escola que se encontra a uma distância de mais ou menos 7 km. Não temos casos de escolas que distam mais de 7 km da residência do educando para a escola. Então, as nossas escolas foram muito bem selecionadas em termos de distâncias, porque a única distância mais longa que nós conhecemos são 7 km. Então, também são poucos casos que nós temos esta separação. Ultimamente, as nossas distâncias variam de 1 km a 3 km. Então, 7 km é o máximo. 7 km é o máximo. Então, em relação às escolas, aliás, em relação aos alunos que frequentam o ensino secundário, esta é uma situação quase que nacional, porque há outros condicionalismos que estão por detrás desta situação. Nós não podemos hoje dizer amanhã vamos ter escolas a 7 km, escolas secundárias, porque essas escolas têm uma característica muito diferente com as escolas do ensino primário. São escolas que requerem infraestruturas, recursos humanos, muitos materiais para pôr essas escolas em funcionamento. Então, são custos avultados que não vale a pena aqui estarmos a prometer ou estarmos a sonhar que amanhã ou depois de amanhã vamos reduzir as distâncias das escolas secundárias para 7 km, porque há muitos pressupostos para que essas escolas
tenham que existir e tenham que funcionar. Então, Exato. Talvez deixar espaço que os meus colegas, já que somos uma equipe, para partilhar esta informação ao nosso auditório. Antes da intervenção do Sr. Acácio, vamos ver esse curto spot. Governação local e ações. Um programa da Rádio Comunitária de Morrumbene virado à busca de informação sobre a governação. Este programa conta com o apoio do FORCOM, Fórum das Rádios Comunitárias, em parceria com a IBIS. 7 horas mais 7 minutos, já fizemos aqui a nossa primeira meia hora neste programa. Eu pedir também ao meu colega Antônio Alberto para que prepare as entrevistas que fizemos durante a semana em algumas escolas do distrito de Morrumbene, onde pessoas que trabalham diretamente na escola também levantam alguns problemas que são vividos nas próprias escolas. Portanto, eu ia pedir ao meu colega Antônio para que prepare as entrevistas e coloque no ponto, e logo temos sinal para podermos lançarmos aqui e partilharmos aqui com o nosso painel e também com todo o nosso auditório distrital. Uma questão, talvez voltaremos a colocar, o Sr. Fernando Ngala falou aqui do ensino à distância. Nós queremos saber quantos alunos neste momento estão a fazer o ensino à distância ao nível do distrito de Morrumbene, mas poderá voltar a responder numa outra hora. Agora vamos ao responsável pelos recursos humanos ao nível do Serviço Distrital da Educação, Juventude e Tecnologia em Morrumbene. Obrigado. Era mesmo para dar seguimento àquilo que foram as questões aqui levantadas. O meu colega já explicou o suficiente em relação à questão da absorção. Eu penso que, de facto, nós não temos problemas de absorção no ensino primário em particular. No ensino secundário também não temos problemas, no entanto, que haver crianças que estão fora do sistema. Em algum momento temos problemas do rácio, porque, como bem constataram os que fizeram a questão, o nível de graduação que nós temos no ensino primário é maior, que não é diretamente proporcional àquilo que é o ensino secundário. E em todo o país, como estava a dizer o meu colega, nós temos os desafios do milénio, que é alfabetizar as pessoas até o nível de 7ª classe. Isso é uma aposta que foi assumida. A nossa aposta agora é até 2015, ter todas as escolas primárias completas. Mas este fluxo de graduações, como se vê agora, a partir do nosso PES, próximo ano nós vamos elevar 20 escolas primárias do 1º grau para o 2º grau. Entretanto, isto indica que haverá mais graduações ainda do ensino secundário, do ensino primário para o ensino secundário, que as alternativas para podermos absorver essas crianças serão, de facto, para além do alargamento da rede, serão também as soluções do ensino à distância, porque este sistema foi mesmo criado para poder resolver este fluxo. E a razão da não proporcionalidade entre ensino primário e ensino secundário é o que disse o meu colega. Uma escola do ensino secundário tem exigências de um nível muito elevado que não se comparam com o ensino primário. É a questão de encurtamento de distâncias. Eu tenho aqui a referir que no ensino primário em si, para além das escolas primárias que nós referimos, nós temos aquilo que chamamos de salas anexas. Porque quando se vê que as crianças da 1ª classe, como bem disseram os colegas aí do painel, não são capazes de percorrer longas distâncias. Então, em algum momento, entre uma escola e outra, nós encontramos lá uma sala anexa, que nós não contabilizamos aqui como uma escola, porque ela depende de uma escola-mãe. Mas para as crianças iniciais da 1ª e 2ª classe, lá tem um professor, lá tem as condições para poderem ter a aula. Para quando já estiverem mais desenvolvidas, poderem percorrer pelo menos 2-3 quilômetros para chegar à escola. Também aqui a questão que foi levantada das carteiras. Eu vou fazer aqui uma parelha entre carteiras e a construção. O meu colega falou aqui de salas, neste caso, que são as salas das construções aceleradas, que estão sob gestão da Direção Provincial de Educação. Construções, como nós sabemos, são altos custos. E o que nós fazemos a nosso nível, não é porque nós não temos rúbrica nenhuma de construções, o que nós fazemos a nosso nível é mobilizar parcerias. Não é? Nós agora temos, para além dessas salas referidas para este ano,
Em Guicualene já estão sendo erguidas salas de material convencional. Em Linga-Linga já se fez o lançamento da pedra para a construção de salas de material convencional. Mas isto mediante parcerias com os operadores turísticos, não é? Que têm essa responsabilidade social. E a partir dali eles financiam salas de aula. Não é? Então vamos ter agora, se a memória não me trai, penso que o meu colega da planificação poderá esclarecer melhor, mas temos cerca de 6 salas que serão erguidas em Linga-Linga. Em Guicualene já estão a decorrer agora a construção de salas. Então, se nós formos olhar para trás, ver aquilo que eram as escolas, por exemplo, de Madangela, a escola, por exemplo, de Magumbane, nós vamos ver que durante este curto espaço de tempo, nós temos conseguido, a partir deste financiamento de construções aceleradas e parcerias feitas com as pessoas de boa vontade, nós conseguimos minimizar a questão de salas precárias. Mas isto é um projeto muito grande. Entretanto, também nós sensibilizamos as próprias escolas para com as comunidades locais, porque as comunidades constroem salas, para apostarem na qualidade. Porque acontecia era, os pais contribuíam e eles mesmos, os pais, estavam a construir a sala de aulas. Então, uma sala de aulas feita por homens e mulheres e pais que não têm técnica de construção, acaba sendo uma sala que depois não resistia. Então, agora nós sensibilizamos as direções das escolas para que trabalhem com as comunidades. Elas, entre si, vão gerir e, ao invés de serem elas próprias a construírem, podem sugerir, por exemplo, uma contribuição para encontrar um mestre que possa fazer uma sala que apesar de ser de material misto, pode ser sustentável. Se alguém agora visitar a EPC de Matacalane, poderá ver algumas salas. Foram construídas na base de iniciativas locais, mas são salas que penso que podem durar mais tempo do que aquelas que nós já vínhamos tendo. As carteiras, também este é um outro grande problema. A nosso nível, o que temos feito é também trabalhar com parceiros. E, felizmente temos parceiros aqui no distrito mesmo, temos a Igreja Católica, que tem nos ajudado muito. Já nos alocou carteiras para Madangela, para aqui na EPC da sede, para a EPC de Panga. Ajuda-nos muito na questão de carteiras, aquelas carteiras convencionais. Mas também a própria educação produz carteiras a partir das escolas técnicas profissionais. A Escola Técnica Profissional de Cambini já produziu carteiras que estão na EPC de Magumbane, algumas estão mesmo na própria escola, e continua a fazer esta produção de carteiras. Para aquelas escolas que até agora ainda não têm lá nenhuma luz no fundo do túnel, nós agora sensibilizamos que procurem alternativas de tirar as crianças do chão. Não podendo ser por uma carteira convencional, mas qualquer coisa que permita, na base do material local que possa existir, e permita a criança sentar-se em alguma coisa, suportar-se sobre alguma coisa. Não é? Então, já lançamos essa campanha. As escolas, agora selecionamos um número de escolas piloto que estão agora a implementar isto com as comunidades, em desenhar algumas carteiras locais, um modelo de bancos ou carteiras locais que possam permitir que, enquanto não cheguem as carteiras convencionais, as crianças estejam lá a sentar sobre alguma coisa. É mais ou menos nesses termos que eu queria aqui intervir no que diz respeito à questão de melhoramento de infraestruturas. E dizia aí um colega do painel que precisaríamos de mais escolas, porque crianças ainda percorrem longas distâncias. Se nós formos a ver, o distrito de Morumbane é um dos que é considerado estar a correr na implantação de escolas secundárias. Nós estamos agora a falar de 5 escolas e no próximo ano estamos a falar de 6 escolas. Há distritos, quando nós vamos à reunião provincial de planificação, que nos dizem que, apesar de serem tão vastos, ainda tem até agora 3 ou 4 escolas secundárias. Como é que vocês querem mais 6? Mas nós estamos a pensar nisso, porque, como eu disse antes, não é proporcional o crescimento na rede do ensino secundário com o do ensino básico. As nossas projeções, os nossos sonhos eram, se calhar, de ter capacidade de escolas para absorver todas as crianças em ensino presencial. Mas a realidade dita que também não podemos fazer aquela questão que vínhamos fazendo de colocar salas anexas no ensino de ensino secundário numa escola primária, porque isso implicava que aquela escola primária depois tinha que se apagar e passava a ser uma escola secundária. Então, e as crianças que vão nascer daquela zona, para onde é que vão? Era uma outra escola primária que tinha que nascer. Então, agora a aposta é mesmo se ter que se implantar uma escola secundária, ser uma escola de raiz. Então, teremos mas já vamos de encontrar sempre alternativas a partir do ensino à distância, a partir também desta tentativa de aproximar estas escolas às comunidades.
Está certo, mas este técnico da planificação também quero deixar a palavra em torno deste assunto, certamente que muitos aqui que acabam tocando também a sua área. Sim, muito obrigado. Os meus colegas aqui esgotaram quase todas as palavras que tínhamos relacionadas com infraestruturas, apetrechamento em carteiras. De verdade que nós estamos a lutar muito para encurtar as distâncias que as crianças percorrem, em construção de escolas novas, em alargamento de níveis, como disse o meu colega, que até 2015 temos que ter todas as escolas, não teremos nenhuma escola do EP1 até 2015. Então a aposta é essa, que até 2015 tenhamos todas as escolas do EP1 passarem para a EP6. Daí que em 2014 é um projeto de alargar cerca de 20 escolas para o nível de EPC, passaremos a ter 60 escolas do EPC. Em termos de carteiras, de facto, é uma realidade que existem ainda crianças sentarem-se no chão, mas o desafio foi lançado, que é a produção de carteiras com base no material local, enquanto as carteiras convencionais não cheguem. De referir que temos neste momento cerca de 4.257 carteiras contabilizadas nas escolas, contra uma necessidade de 13.356, o que significa que talvez mais da metade dos alunos recebem de facto aulas sentadas no chão, mas é uma situação que a médio ou longo prazo estará ultrapassada. Estamos mesmo empenhados nessa questão de produção de carteiras, com base no material local e com base nas parcerias, como já foi referido aqui. Era apenas essa questão que queria me referir. Sim, sim. E em relação àquele programa, vamos tirar as crianças do chão, e neste momento a escola secundária de Cambene está a produzir carteiras. Quantas carteiras já foram produzidas até o momento? E já avançou que algumas já foram na escola primária de Panga, mas quantas foram produzidas até o momento e de Magumbana? E quantas esperam-se ainda por produzir? Sim, sim. A Escola Técnica Profissional de Cambene produziu até este momento 50 carteiras, onde 40 foram já à escola primária de Magumbane, e neste momento, até semana passada, tinham produzido mais 10 carteiras. Está certo. Este projeto vai levar quantos meses, anos? Bom, é um projeto que veio para ficar, não podemos ter assim uma data de até quando, mas é um projeto que veio para ficar. Na medida do possível, enquanto as condições permitirem, vão continuar a produzir carteiras de maneiras que possam apetrechar as escolas do distrito. 50 carteiras, sabes que o projeto foi lançado no ano passado e até agora só a fazer são 60 carteiras. Não acha que esteja a haver assim uma morosidade na produção das carteiras? Morosidade eu penso que não, porque essas carteiras são produzidas como aulas práticas, dos alunos da escola técnica profissional. Para além de satisfazer aquilo que são as necessidades em termos de apetrechamento de carteiras, mas também é uma maneira de praticar aquilo que os alunos já aprendem. Então, há de facto essa pequena lentidão que nós podemos considerar lentidão, mas não podem correr também, porque olhando para a quantidade de madeira que recebemos, porque essa madeira é uma madeira que recebemos no ano passado e que lançou esse desafio. Está certo, estamos com 18 horas mais 20 minutos, painel. Exato, o Elísio tem algo. Governação Local, um programa da Rádio Comunitária de Morumbene virado à busca de informação sobre as atividades realizadas pelo Governo Distrital. Este programa conta com o apoio do FORCOM, Fórum das Rádios Comunitárias, em parceria com a IBIS. Bom, há que agradecer a natureza pela qual tem trazido as respostas em relação às questões que nós temos colocado e o reconhecimento daquilo que são as dificuldades e também a aposta em relação aos desafios em que o setor deve implementar. Eu penso que neste plano de construção de carteiras há uma necessidade de haver uma certa flexibilidade, porque
se nós queremos a qualidade de ensino, devemos de facto criar as condições adequadas para que as nossas crianças possam estudar. Uma das coisas que, ao longo das nossas visitas que nós efetuamos nas escolas, é a dificuldade que as crianças têm em escrever. E sabemos que uma criança sentada no chão dificilmente poderá escrever. Então, se nós queremos de facto uma qualidade, não só corrermos em números ou atingir aqueles que são os objetivos do milênio, é preciso que corramos com esses objetivos, mas também olhando para a própria qualidade do ensino. Então, a qualidade é proporcionar as condições necessárias de ensino e aprendizagem. Quer dizer, o professor na sala de aula tem que ter mínimas condições necessárias para ele poder trabalhar e produzir a qualidade necessária. Eu penso que, além da construção das novas carteiras, eu penso que há uma necessidade também de aproveitar as carteiras estragadas. Nós temos muitas carteiras estragadas ao nível das escolas que estão armazenadas. Aquelas carteiras, eu penso que se estragaram-se 3, pelo menos 2 podem se unir para construir uma única carteira. Qual é a política que o setor da educação, o nível do distrito, tem em recuperar as carteiras já estragadas? Porque temos muitas carteiras armazenadas nas escolas que não estão sendo utilizadas para responder a esta demanda. A outra questão que nós podemos encontrar é a questão da língua. Nós temos muitas crianças, principalmente das zonas rurais, que eles crescem, só sabem falar a língua local. E acho que vamos ouvir algumas reportagens em que algumas pessoas reclamam por causa disto. Muita dificuldade na compreensão da matéria por causa da dificuldade da língua portuguesa pelas crianças. Então, eu queria perceber até que ponto vai aquilo que chamam do ensino bilingue. O ensino bilingue. Será que há capacitações, não é? Quais são os planos de capacitar este professor a ter que se adequar a esta realidade desta criança que mal sabe falar português, mas tem que aprender os livros que nós temos, por acaso são livros de natureza de língua portuguesa. Então, será que qual é o plano de capacitar esses professores? Porque, de facto, estão a lamentar, estão a encontrar certas dificuldades em relação a isso. A quando é que vai o projeto do ensino bilingue ao nível das escolas primárias? Não só, não é? E o outro aspecto que eu poderia tocar em relação à construção das novas salas de aulas. Eu não sei se o setor da educação não tem um modelo de construção das salas de sala de aulas, para que nós não tenhamos construções desordenadas, como estava a dizer o Sr. Acácio, que muitas vezes era a própria comunidade que construía e construía de qualquer maneira. Será que o setor da educação não tem um modelo nessas construções de salas de material precário? Porque eu penso que se a comunidade consegue tirar as estacas para que essas salas fossem bem construídas, era necessário que o próprio setor da educação pudesse dar a mão para que a escola tivesse um padrão, não é? Para que as salas não sejam salas de construções desordenadas, como nós temos verificado. Outro sítio são lacalacas, outro sítio... Quer dizer, qualquer material que se encontra tem se usado. Então, há uma necessidade de o distrito poder desenhar um modelo, não é? Dessas mesmas salas de aulas. Em relação ao nível de abrangência, temos enfrentado alguma situação das crianças no curso noturno. Crianças no curso noturno. Qual é o plano que o setor da educação, ao nível do distrito, tem para rever essa situação? Nós temos crianças, talvez, dos seus 12, 13 anos, 11 anos, tem que frequentar o curso noturno. O que é que nós esperamos dessa criança? Que qualidade de ensino nós vamos poder administrar nesta criança? No período noturno, sabemos que o horário varia das 17 e tal até as 22 horas. Uma criança de 11, 12 anos ainda precisa de dormir mais cedo. Chega na sala de aula e está sonecada. Temos muitas crianças que ainda frequentam o curso noturno. Qual é a política para se ultrapassar esta questão? A última questão que eu queria colocar é em relação à distribuição do livro escolar. É uma realidade, não é? Nós podemos observar nas escolas que nem todas as crianças têm o livro escolar. E quando chega, às vezes chega um pouco atrasado. E tomando principalmente as crianças do primeiro nível, não é? A primeira classe, eles dependem maioritariamente do livro escolar, não é? Para o desenvolvimento das suas capacidades cognitivas em termos do ensino e também o processo do ensino e aprendizagem na facilitação do próprio professor em trabalhar com este nível. Então, quais são as estratégias que
nos próximos anos possamos ultrapassar para que o livro possa chegar para todas as crianças em tempo recorde. Muito bem. Eu penso que já foram feitas grandes observações. A minha observação vai cingir-se na questão da passagem de uma escola primária do primeiro grau para uma escola primária completa. Eu queria perceber se antes da elevação de uma escola do primeiro grau para uma escola completa há um trabalho que é feito no sentido de mudar a cara da própria escola, porque estamos a falar de uma grandeza e quando está a crescer é verdade que deve-se registrar alguma mudança. Em relação às carteiras, fala-se de cerca de 4.000 carteiras que existem, numa necessidade de 13.000 e tal carteiras, e parece que aí o déficit é de 9.000 e tal carteiras, e falamos de uma produção, por exemplo, da Escola Técnica de Cambine, de cerca de 50 carteiras. Parece-me que será difícil ultrapassar este problema, talvez em mais de 5 ou 10 anos é que poderá ser possível. Mas também, quando é que não se torna possível? É que escolas ainda estão a surgir. E com o surgimento de novas escolas, também o número de carteiras vai subindo. Existem algumas experiências do passado, eu não sei se ainda existem, em que a própria comunidade tentava criar as condições para as crianças estudarem através da produção de bancos, através do material local. Podiam ser 2 crianças, poderiam ser as próprias crianças, se estamos a falar de 6ª, 7ª, já estamos aí nos 12, talvez 13 anos, podiam tentar fazer um banco onde pudessem sentar e improvisarem alguma mesinha. Nós andamos nas escolas e não vimos situações iguais, porque no passado até troncos eram usados para as crianças sentarem, mas encontramos situações em que as crianças sentam no chão mesmo e colocam, aliás, usam o chão como suporte do próprio livro e como consequência os livros que encontramos nas escolas já têm cerca de 30 páginas fora do próprio livro, um livro que começa da página 40 e também no fim já não tem as outras páginas. Eu penso que é uma questão que condiciona o próprio processo de ensino e aprendizagem. Além da conservação do próprio livro, encontramos situações de insuficiência de livros. Há uma escola que chegou-se a dizer que receberam o livro escolar já no 3º trimestre. Eu penso que é uma situação não agradável, tanto para o professor, assim como ao próprio aluno. Se recebe o livro, aliás, não no 3º trimestre, receberam no 2º trimestre, e ainda falavam de livros que receberam, acho que neste mês ou mês passado. Eu penso que isso já não ajuda, já estamos no meio do ano, estão a receber o livro, tentaram trabalhar, é verdade, mas eu penso que o livro deveria chegar relativamente cedo para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça. E eu penso que é o suficiente que tinha para observar neste momento. Pastor Elídio, exato, enquanto o pastor Elídio vai preparar-se para intervir, pedir aqui ao meu colega Antônio Alberto para que anuncie os números, no sentido de também partilharmos com os nossos ouvintes e deixarem comentar exatamente em torno deste programa. Agora vamos sim, pastor Elídio. Bom, eu quero somente, de fato, congratular-me com aquilo que está a acontecer e lamentar bastante porque, de fato, falar de 50 carteiras 100 por ano, isto parece irrisório. É algo que não é sustentável e não vai resolver o problema de carteiras a nível do distrito. Sabendo que o nosso distrito produz madeira, e o que pode ser feito a nível do governo, porque às vezes até acho que há problemas de coordenação por parte do governo, até a madeira apreendida que fica aí e depois acaba desaparecendo por aí, enfim, que pudesse fazer talvez algum aproveitamento no sentido de reforçar a área de carteiras, porque afinal de contas é algo urgente para melhorar a qualidade do ensino. Portanto, este é um aspecto de fato muito importante. E queria também levantar uma questão para os recursos humanos. Em Morumbane,
Diz-se muitas vezes que os jovens de Morrombene não têm sido absorvidos na educação para dar aulas, e sendo preteridos a favor de alguns que são de fora deste distrito. Eu gostaria de saber se a direção de educação está fazendo algum trabalho no sentido de nos provar com dados o que está a acontecer realmente, porque essa questão está se levantando pelos cantos, e gostaríamos de ter uma informação real, o que está a acontecer, quem estão a ser admitidos, e para podermos perceber e talvez dissipar algumas dúvidas. Tá certo. Enquanto os nossos convidados vão preparando as respostas, vou aproveitar agora a anunciar a nossa terminal, para a qual os demais ouvintes podem deixar aqui as suas questões. O nosso número é o 8605 52 375. Repito, 8605 52 375. Portanto, este não é o nosso número habitual, mas pelo menos a partir de já vamos começar a usar este número. Os demais ouvintes é melhor se habituarem. Repito, 8605 52 375. Já estamos com a linha aberta, o ouvinte pode ligar para nós, deixar ficar aqui as suas questões. Agora voltamos ao nosso painel para comentar aqui e também dar resposta às questões que foram levantadas pelos nossos analistas. Muito obrigado. Mais uma vez, queria agradecer aqui a contribuição dos nossos colegas do painel nas questões levantadas, que mais uma vez nós achamos que são pertinentes. E quanto à necessidade da flexibilidade na produção de carteiras, eu queria dizer aqui que a preocupação da necessidade de haver carteiras nas escolas é muito maior do nosso lado, é muito maior do lado do governo, porque sabemos de facto, nós também concordamos que a qualidade provém a carteira contribui muito para a questão da qualidade. Falar da Escola Técnica Profissional de Cambini como questão de haver necessidade de reforço e da flexibilidade, penso que o meu colega da planificação referiu tão bem aqui. Não estamos a atribuir como missão básica da Escola Técnica Profissional de Cambini produzir carteiras, razão pela qual não tem lá nenhuma equipe alocada neste momento para fazer este processo. As máquinas que a Escola Técnica Profissional de Cambini tem são aquelas máquinas de instrução que sempre teve, na altura em que nenhuma carteira produzia. Mas agora, achamos nós que neste processo de ensino-aprendizagem, se pelo menos consegue produzir as 50 carteiras que produziu desta vez, que se calhar para as próximas vezes poderá ser um número maior ainda, melhor do que não produzir nada durante este processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, nós estamos aqui a dizer que, quando ele disse que não há que dizer que é lento, a escola está sendo lenta, porque está fazendo isto no seu processo de ensino-aprendizagem. E enquanto ensina os alunos, também conseguimos capitalizar a parte de termos este material que é precioso. E isso de um lado. Do outro lado, a madeira que usou nesta fase para a produção das carteiras foi madeira que nos foi alocada pela Direção Provincial de Educação e Cultura, não é? E que não veio apenas para o distrito de Morrombene. Uma parte foi para a Escola Técnica da Massinga, outra para Mabote, outra para Inharime, no mesmo âmbito. Entretanto, pensamos nós que é um projeto que veio para ficar, como o meu colega disse, e aos poucos nós iremos procurando. Não vamos também parar a pensar que só a Escola Técnica Profissional de Cambini irá satisfazer esta questão, porque a sua capacidade de produção não é ainda grande para poder responder isto. Irão continuar aqueles métodos tradicionais que nós tínhamos de adquirir carteiras, que são carteiras alocadas a partir do Ministério, não é? E também as negociações com parceiros vão continuar. E agora, por causa desta grande preocupação, nós acabamos de dizer aqui, há pouco tempo nós lançamos o desafio a cada escola procurar formas de, a partir do material local, encontrar, como bem disse o colega Cardoso, encontrar formas daquelas experiências que nós vínhamos tendo antigamente. Eu me lembro que também estudei sobre um banco feito de lacalacas, não é? São essas formas. Nós não dissemos tem que ser este modelo, porque depende do material local existente em cada localidade, em cada lugar. Mas já está lançado o desafio e agora estamos a monitorar. E não vamos descansar enquanto não pudermos sair desta questão, porque estamos a dizer que temos que tirar os alunos do chão.
Com ou sem possibilidade de ter uma carteira convencional, mas temos que procurar formas. Então essa é a grande preocupação nossa também, e penso que vamos minimizando à medida do possível. Falou também o colega do painel Elísio sobre o ensino bilingue, por causa da questão de crianças que não sabem, não conhecem a língua portuguesa. Eu penso que a nossa metodologia de ensino, desde lá de onde nós vimos, era esta. Os professores estão habilitados para poder encontrar uma criança numa situação e colocá-la a falar português, não é? A maior parte das crianças daqui de Moçambique saem de zonas onde português não é língua oficial, não é primeira língua, aliás, é língua segunda porque encontram na escola. Ensino bilingue, não vamos pensar que neste momento pode ser uma solução para resolver este problema, porque o ensino bilingue está apenas numa fase experimental. Ainda não está numa fase em que podemos considerar que é um sistema já adquirido, que pode... Daí que, desde as turmas que foram introduzidas no ensino bilingue, nós ainda não tivemos uma réplica de continuidade. Mesmo na própria capacitação, que não depende de nós, ainda não tivemos uma réplica de capacitação dos professores. Mas aquelas turmas que iniciaram, até agora continuam com o ensino bilingue, para ver até que ponto é que esse sistema é sustentável. Mas a questão de crianças que não sabem falar português, penso que é normal, e os professores estão habilitados para poder colocar essa criança a falar português na medida do possível. Não com agressão, mas usando aquilo que é a técnica que eles aprenderam. Crianças no curso noturno. Bem, eu penso que essa questão deriva-se do facto que nós referimos anteriormente, de maior número de graduações no ensino primário, que não é equivalente àquilo que, ou não é proporcional àquilo que é a nossa rede do ensino secundário geral. Também deriva-se do facto de alguns pais encarregados de educação ainda não darem a credibilidade que o ensino à distância traz. Havia alguns mitos segundo os quais o ensino à distância não se aprende nada, mas provou-se que algumas pessoas agora fizeram a 10ª classe fazendo o mesmo exame com os que fizeram no ensino presencial e saíram-se muito bem. Não penso que as pessoas agora vão acreditando e vão matriculando as suas crianças no ensino à distância, mas o que víamos é que não havia aderência para este subsistema, não é, para esse sistema de ensino à distância. Isso era mesmo para reduzir esta problemática de crianças no curso noturno. Então não havia muita credibilidade no ensino à distância. Mas nós sentimos que pelo trabalho que vai sendo feito e por aquilo que as pessoas vão vendo do produto que o ensino secundário à distância dá, as pessoas começam agora a acreditar, e podemos encontrar já algumas crianças também a estudarem no ensino secundário à distância. Porque na introdução, de facto, não encontrávamos lá ninguém, senão pessoas adultas, daquelas que já fizeram curso noturno e que preferiam o ensino secundário à distância. Ouvinte Linha, boa noite. Escolar. Aqui no livro escolar, penso que o problema deriva não pura e simplesmente da alocação do livro, mas principalmente na falta de conservação do livro. Porque o que se pensa, o Ministério, quando desenha estratégias, diz reposição, fala do livro de reposição, mas o que se encontra no terreno já não é reposição, porque todo aquele livro que foi entregue à criança, se forem a ver, da primeira e segunda classe, onde não há reposição, porque é livro ao ser usado e não pode ser usado por outra pessoa porque usa seu próprio livro, nunca faltou o livro da primeira e segunda classe, porque o Ministério planifica contemplar o livro a todas as crianças que vão entrar naquele sistema. Mas aquele livro da terceira classe até 5ª classe, ou até 7ª classe, que é um livro que usa este aluno, em princípio, devia usar para deixar para o outro, então o Ministério planifica metas de reposição. Mas quando já vamos ao terreno não encontramos nenhum livro. Aquelas crianças que usaram o livro anteriormente, outras não devolveram o livro, outras crianças não cuidaram do livro. Então aqui penso que há necessidade de envolvermos toda a comunidade, nós em particular e toda a comunidade, no sentido de conservação do livro. O livro que vem, este livro, por exemplo, que referiu aqui o meu colega do painel, o Cardoso, que é um livro, por exemplo, que chega tarde. Aquele livro é na situação de se ver a situação extrema em que existe depois de se alocar o livro. Nós, em finais de cada ano, vamos às escolas para repor o livro, mas aquele livro que se repõe quase que significa nada. Então tem que se voltar a se dar relatório. Quando se faz levantamento estatístico, vê-se que ainda há crianças que não têm nenhum livro. Então aí quando se vai buscar outras alternativas para apanhar mais um pouco de livro. Então é muito que se gasta com livro porque não há conservação. Este é o grande problema que existe.
da questão do livro. Talvez para terminar ia procurar responder a questão que me apresentou o pastor Elídio sobre a reclamação dos jovens de Morumbane de não serem contemplados para o emprego neste caso. Vou falar particularmente da educação. Penso que aqui não há nem A mais B que eu possa ter para poder provar isto. Mas a única coisa que eu posso dizer aqui é que a admissão no aparelho do Estado é mediante concurso. E concursos abertos no aparelho do Estado, eles são universais e têm o espírito de um Moçambique uno indivisível. Quando se abre o concurso aqui em Morumbane, participam cidadãos moçambicanos de qualquer canto deste país. Quando se abre um concurso em Niassa, participam cidadãos moçambicanos até de Morumbane. É assim que o concurso é gerido. Nos critérios de seleção, a questão da origem da pessoa não é nenhum critério usado. O que se usa são critérios definidos, não é? No caso da admissão para a contratação, é um concurso documental, que tem que se observar a nota do certificado, tem que se observar o currículo que a pessoa vai anexar no seu processo e outros aspectos que vão constituir o respectivo perfil. A nacionalidade, a questão da idade, são esses aspectos que servem. A questão, fundamentalmente, da formação específica. Queria voltar a repetir isto. A formação específica. Nós tivemos, por exemplo, para este ano, a contratação de docentes do nível médio e do nível superior para disciplinas direcionadas. Então, ali, até a publicação das próprias vagas, vinha tantos professores para matemática, tantos professores para física, tantos professores para química. Agora, se a pessoa fez química na Ampula, fez química onde ou é de onde, esses aspectos já não contam. O que conta é a pessoa ter aquela inclinação e ser a pessoa com perfil de acordo com os requisitos indicados. Esse é o aspecto que eu posso referir. Não existe outro aspecto, no tanto que olhar que esta pessoa, preferimos pessoa de fora ou de pessoa daqui, este aspecto não existe. Aliás, porque temos jovens aqui do nosso distrito que também trabalham, mas entraram de acordo com aquilo que são os princípios gerais. Entraram com os outros que também não são daqui. Esse aspecto é o que eu queria aqui referir. Está certo, portanto, na versão aqui do Sr. Acácio, 18 mais 43 minutos, volto aqui a anunciar a nossa terminal 8605 52 375, ou melhor, 8605 52 375. Este é um novo número, portanto, é muito importante que os ouvintes não estejam a ligar para o nosso anterior número, volto a repetir, 8605 52 375. Exato. Voltamos agora a falar com o Sr. Moisés ou com o Sr. Fernando Ngalo. Exato, Sr. Moisés. Antes, talvez, de passar, é uma questão que eu aqui que tinha saltado aqui, que feita pelo colega Cardoso, sobre a questão da preparação das escolas para a introdução do Ouvinte em linha, boa noite. Penso que esse aspecto, nós aqui falamos de elevação de 20 escolas no próximo ano. Essa elevação não é uma coisa arbitrária. Quem programa a elevação é a própria escola. A própria escola que põe, diz qual é a base primeiro. Recursos humanos, qual é a base que tem? Sabemos que nós podemos reforçar, mas o que é que tem como base? Infraestruturas, pelo menos salas de aula. Qual é a base? Então, cada escola propõe e nós fazemos a verificação daquilo que são as condições que cada escola referiu e vimos quais são as que naquele momento estão em altura. Este PES foi feito em abril, mas a elevação vai acontecer no próximo ano. Então existem aquelas escolas que até agora ainda não tinham todas as condições, aliás todas não, porque não vamos conseguir, por exemplo, carteiras, mas pelo menos condições de salas de aula, condições básicas para uma escola primária completa. Boa noite, uma secretaria ou um bloco administrativo, pode ser feito de material local. E ter lá boa noite, por favor, se identifique, depois passo a sua chamada de comunicação. Uma escola para o ensino secundário ou para o ensino primário completo para as crianças estarem na sombra. Então penso que é um aspecto que se tenha cuidado nesse aspecto. Desculpa, eu só queria levantar mais uma questão aqui. A questão é, nós temos crianças deficientes auditivas e
não sei o que está sendo feito a nível distrito no sentido de capacitar professores para poderem lidar com essas crianças, porque não temos nenhuma escola especializada. E até aqui eu conheço várias crianças nessa situação, estão marginalizadas. Então, será que não estamos a contar com elas? Ou o que está acontecendo para que não se faça um trabalho para poderem ser inclusas na educação? Muito obrigado pela questão. Eu sempre digo questões pertinentes. Essas questões nos ajudam a alinhavar, nos ajudam a partilhar as nossas dificuldades e os nossos sucessos com a nossa própria comunidade de Morrombene. E falar de crianças que estão lá na turma, estão lá naquela sala, enquanto são crianças que, pela natureza, possuem algumas necessidades educativas especiais, porque são portadoras de algumas deficiências auditivas, visuais e tantas outras deficiências. E quero deixar claro que o nosso distrito, o nosso setor de educação, no passado mês de junho, não é? Capacitou profissionais de educação, capacitou coordenadores de ZIPs, não é? Capacitou também diretores pedagógicos do ensino secundário, que é para, num futuro não muito distante, não é? Estamos a pensar que a partir do terceiro trimestre, todo professor esteja preparado a se lidar com crianças que tenham problemas de aprendizagem, porque possuem algumas deficiências psicomotoras ou mesmo físicas. Então, este assunto já tem uma resposta positiva, porque já existem professores, já existem dirigentes do setor de educação capacitados para poder se lidar com esse tipo de crianças. Então, o que ficou acordado é que até o final do mês de julho, todos os professores, aliás, todos os diretores pedagógicos e coordenadores das ZIPs deviam fazer uma réplica para todos os professores. E nós já temos respostas em termos de relatórios que as escolas já enviaram ao serviço distrital a dizer que capacitaram professores para poderem se lidar com esta situação. É uma situação não apenas do distrito de Morrombene, é uma situação nacional, porque esta iniciativa, quem desperta é a própria direção provincial, que buscou esta necessidade ao nível nacional. Então, são conteúdos que o Ministério formulou e achou que devia divulgar por todo o país. Então, para a nossa província, a divulgação foi mesmo no mês passado, mês de junho, os professores foram capacitados, e isso penso que vai trazer resultados positivos, porque antes desta necessidade tecnológica em termos de como o professor se lidar com este tipo de alunos, já existe um plano no distrito, e esse plano está num passo mais avançado de construção de rampas, não é? Que é para algumas crianças que têm deficiência física, não conseguem subir as escadas, para o caso de algumas salas convencionais, e poderem usar essas rampas para poderem entrar na sala de aulas e assistir. Então, para dizer que o distrito tem uma grande atenção em relação a este assunto, e pensamos que estamos num bom caminho, porque o que falta é fazer monitoria daquilo que já foi despejado aos próprios atores lá no terreno, porque nós temos as pessoas diretamente ligadas aos alunos com este tipo de situações. Então, penso que é uma situação que daqui a alguns dias, qualquer que seja, pode apreciar e tirar conclusões se de fato esta questão foi observada na totalidade ou não. Exato, portanto 18 horas mais 50 minutos, portanto mais 10 minutos pela frente. Vou pedir agora ao meu colega Antônio Alberto para que passe algumas reportagens que fizemos ao nível de algumas escolas aqui ao nível do distrito de Morrombene. Pedir para que passem primeiro as reportagens da Escola Primária Completa de Mbovane e a Escola Primária Completa de Cambia.
qualquer dia 15 para nós, porque nós funcionamos em precárias condições, como pode ver. O nosso aluno não conhece o que é carteira. Exato. Esse é um grande questionamento, porque estudar sentado, escrever no joelho, e esse aluno praticamente que não tira assim uma perfeição, porque para escrever melhor a criança tem que ter as mesmas condições, onde possa então se assegurar, onde possa se sentir minimamente comovido. E a nossa escola, não pode ver, todas as salas aqui são de material local, quase, posso dizer assim. Não temos nenhuma sala convencional. Apenas essa secretaria, né, que também foi à custa da comunidade, para ver se podiam mais ou menos conseguirem conservar os documentos, porque sofria-se aqui ratos, formigas, chuvas, os documentos sempre molhavam. Então sentamos com a comunidade e conseguimos construir esta pequena barraca para ver se podemos proteger esse nosso material. Realmente nós funcionamos em péssimas condições, posso-se dizer. O que também isso contribui para a degradação moral. Quanto ao melhoramento das condições físicas, não cabe só à escola, isso depende muito mais das estruturas, né? Centrais. E o nosso plano local, aqui nós realmente temos essa tendência de melhorar, mas como não temos fundos, só nós submetemos nossos planos à estrutura. Então, eu dizer que tem um plano, mas até que eu não posso adiantar. Não posso adiantar. Bom dia, o teu nome? Bom dia, sou Dando Matheus Manuel Mação. Estudamos bem. Aqui na sua escola, como aluno, você o que gostaria de ver melhorado? De ver carteiras, não temos carteira. Então, vocês clamam por carteiras aqui na escola? Sim. Maria da Zacarias. É Maria, não é? Sim. Como é que vocês estudam aqui? Estudamos educação. Os professores como é que trabalham conosco? Trabalham bem. Eu gostaria de ver carteiras na nossa escola. Certo. Mais outra coisa? A nossa escola é pobreza. Na nossa escola somos pobreza. Elisa Nízia. Elisa Nízia, como é que você estuda? Português e inglês. Você estudas bem? Sim. E os professores como é que são? São bem. Como é que? Quais são as disciplinas que você acha mais difíceis? Português, carteiras. Falta de carteiras, né? Sim. Chamo-me Miguel Alberto. Miguel Alberto, como é que você estuda aqui dentro da escola? Estudamos bem. Estudam bem. Os professores têm trabalhado bem convosco? Sim. Consegues compreender bem o que os professores ensinam aqui no quadro? Sim. Carteiras. Falta de carteiras? Sim. O nível de assimilação da matéria é satisfatório por parte dos alunos, eles assimilam conforme a matéria. Tem dificuldades talvez na fala, alguns alunos, como sabemos que eles estão no campo e a maior parte dos alunos falam a língua materna em casa. Então vem apanhar a língua portuguesa pela primeira vez na escola e tem tido pequenas dificuldades na comunicação. Mas em termos de assimilação da matéria é satisfatório. Sim, porque ali o professor é obrigado, algumas vezes, a usar a língua materna durante a lecionação das aulas. E isto principalmente nas classes iniciais. O mobiliário da escola não está bem e temos salas sem carteiras. Sim, temos salas sem carteiras, muitas carteiras já se estragaram. E infraestruturas é o que estamos a ver. Temos essas salas de material convencional e de não material convencional a funcionar.
Está certo. Portanto, este foi o cenário vivido em algumas escolas. Estamos a falar aqui de escolas primárias, mas estava a pedir também ao meu colega para que nos próximos 2 minutos pudéssemos ouvir uma outra realidade, que é o caso concreto da escola secundária Eduardo Mungano, uma realidade diferente das escolas primárias. E também vamos ficar com alguns problemas, os problemas que são vividos naquela escola. Também estamos a enfrentar algumas dificuldades em relação aos campos desportivos. Estamos a falar da situação de um campo polivalente, onde pudesse, por exemplo, o campo polivalente para várias modalidades, caso de handebol, voleibol, etc. Também não temos um espaço ainda muito bem preparado em relação para a realização mesmo das próprias aulas de educação física. Estamos a falar de um campo de futebol, mas estamos colocamos isso como preocupações e metemos naquilo que chamamos do plano de desenvolvimento da escola. Tudo quanto nós não temos, então colocamos como no plano ambicioso da escola. Então, de que maneira? Por exemplo, para a construção do campo polivalente, fizemos alguns projetos para algumas empresas, para o caso de BIM, estamos a falar de algumas telefonias móveis, MCL, Vodacom, etc. Portanto, para a questão de construção do campo polivalente, assim como talvez para a alocação, portanto, de computadores para o equipamento de uma sala de informática. Então, até neste momento ainda não tivemos assim respostas positivas em relação a isso. Mas para o caso dos nossos agentes econômicos locais, eles prometeram dar ajuda, mas não aquela ajuda que podemos chegar lá, porque feito o orçamento, então para um campo polivalente precisa mais ou menos de 500 mil meticais para a construção do campo polivalente. Exato, portanto, esta é a realidade que se vive nas escolas do distrito de Morumbene. Portanto, falta de carteiras, a necessidade de melhorar as infraestruturas, o caso concreto de salas de aulas, e também o caso mais próximo aqui da escola secundária Eduardo Mungano, uma escola secundária que não tem sala de informática, não tem biblioteca, não tem campo assim específico para as aulas de educação física. Enfim, são problemas das nossas escolas aqui no nosso distrito de Morumbene. Temos apenas 3 minutos pela frente. Queria que talvez comentasse o que ouvimos aqui e dar aqui também as últimas dicas e fecharmos o programa. Vamos começar logo pelo Fernando Carlos. Mais uma vez, obrigado pela permissão. E eu penso que esta situação acontece para qualquer um de nós, porque nós, quando hoje estamos num certo nível de satisfação, o que nos aparece logo de imediato é que pensamos em passar para outro nível de satisfação, para dizer que quando uma escola acaba de adquirir um certo nível, não é? Essa escola, o que aparece logo de imediato é que pensa em ter, por exemplo, as condições que as outras escolas similares têm, não é? Posso falar do caso vertente da escola primária completa de Bovan. É uma escola que acaba de alargar para EPC, então tem lógica que ele, na situação em que se encontra de uma escola completa, uma escola primária completa, tenha que precisar de todas as condições físicas necessárias para uma escola primária completa. Exato. Então, o seu tempo já nos permite, Moisés, últimas palavras. Sim, muito obrigado. De referir que essas entrevistas que nós ouvimos aqui, recordar aos ouvintes que nós estamos a ver de uma situação em que antes lamentávamos por falta de escolas, as escolas eram suficientes e tínhamos problemas de vagas. Então resolvemos esse problema de vagas. Bom, numa primeira fase colocávamos alunos a estudar talvez debaixo de um cajueiro, ultrapassamos isso, estamos agora talvez com mínimas condições, temos infraestruturas, pese embora sejam de construções precárias, mas estão lá. Agora estamos num outro nível, que agora é exigir o apedrechamento. Então o que significa que nós estamos a avançar, um dia essas situações todas talvez serão resolvidas. Exato. Acácio? Eu não ia talvez cingir a minha intervenção no comentário. Acho que tudo isso era o reflexo daquilo que nós vínhamos dizendo, que existem dificuldades que devem ser ultrapassadas. Agora, se calhar eu ia aqui lançar um apelo para toda a sociedade, de modo a perceber que a educação somos todos nós.
os que fazem a educação somos todos nós, os pais encarregados dos alunos, e fundamentalmente apelar aos pais para participarem ativamente na vida estudantil dos seus filhos. Esse é que é o meu grande apelo, para sairmos desta questão de que se fala de fraca qualidade, porque afinal de contas a qualidade começa a partir da família e termina na escola. Tá certo. Elísio Cardoso e pastor Alídio, últimas palavras. Bom, eu apenas vou fazer lembrar as palavras do Machel. Ele dizia: façamos da educação para o povo poder tomar o poder. Então, se nós queremos que o povo tome o poder, temos que criar condições necessárias da educação de qualidade, olhando para aquilo que é a nossa realidade. De facto, as questões não são esgotáveis, é 1h30. Estaríamos aqui a discutir outros assuntos, mas eu penso que nas próximas edições vamos poder levantar outras questões que provavelmente terão ficado de lado. Muito obrigado. Tá certo. Cardoso Andela. Do meu lado, penso que da mesma maneira que o ontem é diferente de hoje, espero que o amanhã também seja diferente de hoje e que a teoria se transforme em prática. Pastor Elídio. Eu só quero agradecer porque as explicações dadas são importantes para nós, são importantes para a nossa comunidade. Afinal de contas, as coisas não podem acontecer e ficarem só nos gabinetes. Tem que sair ao conhecimento e ao consumo do público. Obrigado. Exato, aliás, até porque esse é um dos objetivos deste programa, que é buscar a informação acerca das realizações do governo e partilharmos aqui com todo o nosso vastíssimo auditório distrital. Portanto, estimado ouvinte, esta foi a primeira edição do programa Governação Local e Ações, um programa da Rádio Comunitária de Morrumbene, que está virado mesmo à busca de informação sobre a governação. Este programa conta com o apoio do FORCOM, que é o Fórum das Rádios Comunitárias, e a IBIS. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um programa idêntico, certamente a tratar outros temas que marcam o dia a dia do distrito de Morrumbene por parte do governo, bem como por parte da população. Na condução deste programa esteve Loureiro dos Anjos, Antônio Alberto, que deu pela parte técnica. Tivemos aqui um vasto painel composto pelo Sr. Fernando Ngala, que responde pela repartição da educação geral ao nível do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia, o Sr. Moisés, que é o técnico da planificação, e o Acácio, que responde pelo setor dos recursos humanos. Contamos também com Elísio Cardoso Andela e Pastor Elídio, que responsabilizaram-se pelos comentários e levantamento aqui de algumas questões que fizeram o programa, que ora termina. Portanto, a todos que estiveram na nossa companhia, vai o nosso muito obrigado e continuação de uma boa noite de segunda-feira. Daqui a pouco, a segunda edição do Boletim Informativo Distrito no seu receptor. Mais uma vez, boa noite. Governação Local e Ações. Um programa da Rádio Comunitária de Morrumbene virado à busca de informação sobre a governação. Este programa conta com o apoio do FORCOM, Fórum das Rádios Comunitárias, em parceria com a IBIS.